Fala pessoas, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Samir, sejam bem-vindos aí ao canal Esta Opinião. O assunto hoje será a guerra entre o Irã e Israel. E o que está acontecendo ali, como é que funciona mais ou menos a dinâmica do Oriente Médio. O Oriente Médio tem três grandes potências regionais. Vamos começar aqui, uma é Israel, outra potência seria a Arábia Saudita, e a terceira potência, não necessariamente nessa ordem, tá? O Irã. E aí vale lembrar que assim, os israelitas e a Arábia Saudita e os povos árabes ali em volta, né, eles são povos irmãos. Esses povos, ambos os povos, né, os israelitas e os ismaelitas. Então, de um lado você tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó se tornou Israel, daí os israelitas. É um povo semita, né? E do outro lado, falo do lado árabe, você tem Abraão, Ismael. Ismael teve 12 filhos e uma filha, salvo engano, acho que uma filha só, salvo engano, tá? Mas essa filha é interessante porque ela casou com Esaú, que foi aquele que vendeu a primogenitura para Israel. Então eu gosto de entender esses dois povos da seguinte forma: de um lado Abraão, Isaac e Israel, e do outro lado Abraão, Ismael e Esaú. Então, de um lado foi formado o povo israelita e do outro lado o povo ismaelita, que são os árabes que nós conhecemos hoje. Nós temos um problema ali entre Israel e o povo árabe. Esse problema, para quem estuda a Bíblia, né, eu acredito que ele se manifestou porque Raquel estava grávida e ela tinha gêmeos dentro da sua barriga, e ali era Jacó e Esaú. Houve uma briga dentro do ventre dela, e essa briga, né, ela foi consultar a Deus ali. Quando ela foi consultar a Deus, consultar o Senhor, Deus respondeu para ela que ali teria duas grandes nações e que a maior nação serviria a menor. Quando a gente pega nos dias de hoje, a maior nação, a maior população é a população árabe ismaelita, e a menor nação é Israel. E o interessante é que Israel tem subjugado a população maior. A população maior são os árabes, são os ismaelitas. E aí vale lembrar a guerra de 1948, a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, e até o que a gente tem visto até os dias de hoje tem sido uma sequência de vitórias para o povo de Israel. Mas os dois povos, eles são povos irmãos, e vale lembrar, isso aqui eu estou olhando, obviamente, né, para uma ótica bíblica religiosa acerca desses dois povos em si, tá? Então Israel, ele tem tido essas vitórias consecutivas, mas são povos irmãos, são povos abraâmicos, são povos semitas, e ambos os povos são hebreus, porque descendem de Éber também. Então, assim, geralmente quando a gente fala em antissemitismo, nós estamos falando de um antissemitismo estrito sensu relacionado ao povo israelita, e até o judeu aí a gente utiliza ele de uma forma lato sensu. Então, quando a gente fala olha só que interessante, quando nós falamos aqui em antissemita ou antissemitismo, nós estamos fazendo estrito sensu, ou seja, tem vários outros povos semitas. O principal aí que a gente observa são os árabes, né? Então os árabes, eles são semitas também. Mas quando a gente fala em antissemitismo, a gente pensa diretamente em Israel. E quando a gente pensa em Israel, nós estamos pensando no povo judeu. O problema é que judeu seria aquele que é da tribo de Judá. Não necessariamente, a gente pega judeu aqui, a gente costuma falar judeu, né? E judeu, mas por exemplo, um levita, ele não é judeu, ele é levita, mas ambos são israelitas. Então tem essas questões, né? Antissemitismo a gente utiliza em estrito sensu,
E vale lembrar que se você é contra um árabe, teoricamente também seria um antissemitismo, teoricamente, né? É verdade que esse termo, se a gente falar antissemitismo, está diretamente ligado ao povo israelita, certo? É um crime de ódio, de racismo contra o povo israelita. Mas se você for olhar a fundo na história, não deveria contemplar apenas o povo israelita, deveria contemplar também os árabes, os ismaelitas. Mas, né, pegou-se esse nome, né, esse adjetivo, né, de antissemita, né? Você é um antissemita. Essa palavra ela foi colocada estrito sensu e pegou na comunidade justamente por causa do Holocausto, que foi a primeira vez que o homem viu aí a industrialização da morte, o terror extremo, né? Que culminou aí na morte de 6 milhões de israelitas, que aqui a gente chama de judeu, lato sensu, né? Ampliando todas as tribos, porque a gente não sabe quais tribos realmente estavam ali, sofreram, se todos realmente são judeus ou se não são, mas ainda que não sejam judeus, são chamados de judeus, né? Como eu falei, poderiam ser levitas, tá? Mas todos são israelitas, por isso que talvez o mais correto seria israelita. No caso dos árabes, então eles são ismaelitas, né? Descendentes de Ismael, mas são semitas também, são hebreus também, nesse sentido de descendência, né? Porque a sua ascendência seria Sem, seria Eber, né? E seria Abraão também, né? Então, nesse sentido, você vê que são povos irmãos. São povos irmãos. A terra ali, realmente a disputa ali é válida. Não há como você falar que os israelitas foram para lá em 1948, não, porque você teve israelitas que ficaram lá, que foram remanescentes. E na história recente, aquele território, ele pertencia ao Império Otomano, depois passou para o Império Britânico e depois foi feita uma divisão e o Estado de Israel ficou com a menor parte. O restante você pode ver que são todas nações árabes. Então, realmente, em que pese não seja um único império árabe, os árabes ficaram com um território extremamente maior. Quando a gente fala na questão palestina, vale lembrar que Palestina foi um nome colocado pelo Império Romano, que significa terra dos filisteus, quando houvera a diáspora dos povos israelitas, e eu estou falando aí as 12 tribos, né? E a verdade é que o Reino do Norte, a diáspora aconteceu antes, pegando 10 tribos aí, por causa do reino assírio, mas, enfim, a gente não pode dizer que todas as 10 tribos se refugiaram para lá e não veio ninguém daquelas outras 10 tribos para o reino de Judá, né, em menor número aí. Não podemos afirmar isso. Não se sabe como que tá todas essas tribos espalhadas, mas certo é que no Império Romano, quando houver a diáspora, né, foi colocado o nome daquela região, que era a região ali da Judéia ali, de Palestina, que significa terra dos filisteus, e os filisteus eram um povo jafetita. Assim como o Irã, atualmente, que são os persas, eles são jafetitas também, eles não são semitas. E aí vale lembrar, eu havia falado aqui das 3 potências regionais, então você tem aí questões de disputa da hegemonia regional, tanto política quanto religiosa. No caso de Israel seria mais política, porque Israel não pretende converter ninguém ao judaísmo, mas no caso dos muçulmanos é uma regra você tentar converter as pessoas. E aí entram aí as 2 outras potências, que seria a Arábia Saudita e o próprio Irã, que travam batalhas por procuração no Iêmen, por exemplo. Então, em que pese a Arábia Saudita não possa, por questões políticas, defender Israel e a atitude de Israel agora publicamente, mas ela fica fazendo uma política, uma geopolítica ambígua, né? Porque em que pese ela não fale expressamente que defende ou apoia Israel nessa ofensiva, mas por outro lado ela auxiliou, né? Essa é a segunda ofensiva de Israel contra líderes iranianos, e agora uma guerra de fato, mas já recentemente teve uma ofensiva de Israel, e da outra vez quando o Irã atacou Israel, alguns drones e mísseis foram abatidos pela Força Aérea da Arábia Saudita. Então, assim,
como a Arábia Saudita também não gosta do Irã, é inimiga, né? Então vale lembrar aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, nesse sentido, a Arábia Saudita se fortalece sem gastar dinheiro, apenas utilizando-se aí da ambiguidade estratégica, não apoiando diretamente Israel para não ficar contra o seu público interno, não trazer algum desgaste aí, mas, por outro lado, aprovando, né, tacitamente a atitude de Israel face a outra potência regional, que é o Irã. E o Irã muito provavelmente vai culminar aí na queda do regime, né? Porque o regime é um regime bastante opressor, tem se desgastado face à sua própria população, principalmente no meio das mulheres e também os jovens daquela nação, que tem sido bastante oprimido pela polícia moral que eles têm lá. A lei que manifesta-se ali principal é a Sharia, numa vertente xiita. É um governo teocrático, uma ditadura religiosa, cujo líder máximo são os ayatolás. O primeiro foi o Khomeini, e agora está no poder o Khamenei. E eu acredito que, assim como outros líderes ditadores do Oriente Médio e do Norte da África, ali do mundo muçulmano, eu acredito que, como a guerra tem escalado muito, Israel agora não poderá voltar atrás e, consequentemente, haverá a queda do regime. Mas isso é só uma opinião minha, obviamente, pode ser que não ocorra, mas há grandes possibilidades desse regime cair e talvez eles coloquem o filho do último Shah Reza Pahlavi no lugar, restaurando aí a monarquia, talvez uma monarquia parlamentarista, mais voltada às potências ocidentais. E aí você vai ter uma mudança no cenário ali do Oriente Médio, no cenário geopolítico. Bom, gente, esse é o bate-papo aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, de certa forma, aprendido alguma coisa. E a gente vai trocar ideias, né? Depois eu vou olhar os comentários aí, se porventura eu coloquei também alguma informação errada, porque a gente também somos eternos alunos aqui nessa vida, né? Então, não sei se todos sabiam desses detalhes aí, mas depois vocês deixam no comentário. Tamo junto, forte abraço a todos, fiquem com Deus.